Mais delongas aqui, para a doutora Elisa Vieira aqui para falar um pouquinho de pediatria no SUS Bahia. Doutora, tá aí a postos, muito obrigado por guardar até agora esse horário aqui. Muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, tamo junto. Ótimo, pode começar. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo? Ainda não. Precisa ver aí. Agora foi. Agora sim. Perfeito. Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a pediatria no SUS Bahia. Então, como que é a prova do SUS Bahia falando de pediatria? Então, a gente tem que as questões, elas são situações problemas, nós temos 5 situações problemas com 3 alternativas a serem respondidas. Sabemos que até o ano de 2021, essa prova, ela cobrava questões abertas, então as 3 questões que deveriam ser respondidas com base naquela situação problema era aberta, e a partir de 2021, essas questões passaram a ser fechadas. O que a gente tem, então, é um número total de questões de 15, né? 5 situações problemas, 3 alternativas, um total de 15 questões. Então, é um número reduzido de questões. O que a gente vê dentro da pediatria é que não tem muita recorrência de alguns assuntos. Muitos módulos são mais frequentes, como a gente vai ver aqui. Neonatologia, endocrinologia e infectologia são os mais recorrentes, mas os assuntos dentro desse módulo são diferentes, tá? Poucos são aqueles que são cobrados em anos e são repetidos, nos próximos anos e são repetidos. Então, nós observamos que, na análise histórica dos últimos anos, neonatologia, endocrinologia e infectologia foram os módulos mais cobrados. Juntos, eles dão aproximadamente aí 50% a 55% das questões dos últimos anos de SUS Bahia. Depois a gente tem pneumologia, imunização e nefrologia. E menos cobrado, a gente observa uma questão ao longo desses anos de dermatologia, de emergência, de genética, de hematologia e de neurologia. E como que são essas questões de pediatria no SUS Bahia? Então, a gente observa que são questões, casos clínicos diretos, objetivos, e o examinador, ele cobra de você que resposta curta, tanto que a quantidade de linhas que você tem para responder essa questão da prova é muito pequena, são 2 linhas, então são sempre respostas muito diretas. Lembrando só, eu não falei no começo, que a proposta para o ano de 2022 é que a gente tenha questões abertas e questões fechadas, tá? E a gente vai ter um número maior de questões em 2022, que vão ser 25 questões conforme o edital. Eu trouxe algumas questões para a gente discutir e falando nas 3 mais importantes, nos módulos mais importantes. Então, dentro da neonatologia, nós tivemos reanimação neonatal, que foi um assunto recorrente, em 3 anos de prova. Ele foi um assunto muito cobrado, assim como é em outros concursos de residência, aleitamento materno e triagem neonatal, que no SUS Bahia o enfoque foi para o teste do coraçãozinho. Eu trouxe uma questão para a gente exemplificar de como é o caso clínico e também como você tem que ter uma resposta mais direta. Então, é uma adolescente de 15 anos, ela é gestante de 37 semanas, uma história de rotura de membranas aproximadamente de 19 horas, e ela chegou em período expulsivo. Tem um fator de confusão que ele cita para a gente, que ela teve uma pneumonia durante a gestação. O parto foi normal, esse bebê ele nasceu flácido e cianótico e um Apgar de 4 e 5. Então, ele quer saber de você 3 dados dessa história clínica que epidemiologicamente se associa à necessidade de reanimação neonatal. Então, quando a gente entra na sala de parto, existem alguns fatores que a gente tem que pensar, porque eles podem ser uma possibilidade de ter necessidade de reanimação avançada. Então, em algumas situações, a gente vai ter que ajudar esse bebê na sua transição do meio intrauterino para o extrauterino. E que situações são essas? Então, existem fatores, algumas condições antinatais, como doenças maternas, uso de medicações, a idade materna, a presença de rotura prematura de membrana.
e fatores também relacionados ao parto, como cesariana, um trabalho de parto prematuro, uma membrana que está rota mais de 18 horas, ou mesmo uma corioamnioniite materna. Então, dentro desse caso clínico que ele forneceu para a gente tem uma mãe de 15 anos, que é um fator antinatal, a gente tem uma idade gestacional de 37 semanas, que também é um fator aí de possibilidade de necessidade de uma reanimação avançada, e a gente tem uma bolsa rota de 19 horas. Então, essa era a resposta da alternativa A. Na letra B, ele quer que você indique o valor crítico de frequência cardíaca abaixo do qual se recomenda a ventilação com pressão positiva. Então, a gente vai relembrar o fluxograma de atendimento ao recém-nascido em sala de parto. Lembra vocês que no nosso curso no intensivo regional, a gente vai discutir mais profundamente esse assunto e também discutindo as questões, tá? Aqui é mais uma visão geral para mostrar para vocês como é cobrado e como você vai responder realmente de forma bem direta. Então, você entra para a sala de parto, você vai responder a 3 questões, se ele é termo, respirando ou chorando, e se tem tônus em flexão. Se tudo for sim, clampeamento tardio do cordão, permanece com a mãe. Se você respondeu alguma dessas questões não, clampe o cordão de imediato, leve esse bebê para o berço de reanimação neonatal, realize os passos iniciais, você tem 30 segundos para prover calor através do berço de calor radiante, posicionar a cabeça, aspirar a via aérea, boca e narina se for necessário, secar esse recém-nascido, você despreza esses campos úmidos, reposiciona esse bebê. 30 segundos você vai avaliar, então, os 2 parâmetros que indicam reanimação neonatal, que é a frequência cardíaca e o padrão respiratório, a respiração. Na verdade, eu não quero saber a frequência respiratória, eu quero saber a respiração como está. Apneia, respiração irregular, GASP, eu quero saber a frequência cardíaca, se ela é maior ou se ela é menor do que 100. Diante de uma frequência cardíaca menor do que 100, de um bebê que está em apneia, GASP ou tem respiração irregular, eu preciso iniciar a ventilação com pressão positiva. Lembrando que a avaliação desses 2 parâmetros também deve durar 30 segundos, tá ok? Então, a resposta da letra B era a frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto. Na letra C, ele quer que você indique a droga que pode ser administrada para essa criança, no caso dessa mãe ter recebido anestesia com meperidina. Então, a gente vai lembrar que a meperidina é um anestésico, um opioide, que pode ser usado na anestesia materna. E ele pode também ocasionar no bebê uma depressão ao nascer. Então, ele pode estar associado a um bebê que nasce deprimido. Em alguns casos, pode ser necessário que a gente utilize uma medicação, um antídoto, que é chamado naloxona. Então, vejam que são questões diretas, um caso clínico bem sucinto, e a resposta também é bem curta. Falando um pouquinho de endocrinologia, também assunto muito cobrado, módulo muito cobrado. Dentre os assuntos, nós tivemos puberdade, que caiu em 2 anos de prova, baixa estatura, obesidade e diabetes mellitus. Então, uma questão também de 2019, do SUS Bahia, que fala que a genitora de uma menina de 8 anos a leva para a unidade básica de saúde porque ela tem um carocínio no seio. Não existe dor, não tem alteração de cor ou mesmo secreção nesse local. Ela queixa também, uma outra queixa é de prurido em região genital e perianal, e isso ocorre principalmente à noite. Essa menina não tem corrimento. Quando você examina, você observa um montículo na região mamária direita e equivalente ao estágio M2 de Tanner. Então, observe que ele já te fornece em qual estágio de Tanner ela se encontra. Relata que no introito vaginal ela tem uma hiperemia, que pode ser até mesmo secundário ao prurido que está ocasionando essa hiperemia. Na letra A, ele quer que você indique o diagnóstico mais provável para esse achado mamário. Então, estamos diante de uma menina que tem um montículo em região de mama direita, isso provavelmente está relacionado ao quê? Ele mesmo disse para a gente que é um estágio M2 de Tanner, isso é uma puberdade fisiológica, é a telarca. Lembrando que a puberdade nas meninas, ela se inicia aos 8 anos, né? Ela ocorre entre 8 e 13 anos, tá? Também, como o desenvolvimento mamário, ele vai depender de hormônios sexuais, pode ser que você tenha um crescimento diferente das mamas. Uma mama pode aparecer, pode estar maior do que a outra, tá? Então, isso é uma puberdade fisiológica. Uma menina de 8 anos, estágio M2 de Tanner, telarca.
Na letra B, ele quer que você indique a causa mais provável para o prurido genital. Então, toda vez que a gente estiver diante de um prurido em região anal, genital, principalmente à noite, a gente vai lembrar da oxiuríase. Então, é uma verminose causada pelo enteróbios vermiculares. Lembrando também que nas meninas a gente pode ter o prurido em região vulvar e como complicação da oxiuríase, a gente tem a vulvovaginite. Não é o caso dela porque ela não tem corrimento, apenas a hiperemia no introito vaginal, que pode ser mesmo secundária ao prurido. Na letra C, ele pede o estágio de crescimento de Turner em que ela se encontra. No próprio enunciado, ele fala para a gente que ela está no estágio M2 de Turner, tá? Então, parece um caso clínico maior, grande, mas, na verdade, o que a gente precisa dele é bem pontual, com respostas curtas. Para finalizar, um módulo também de infectologia muito cobrado, nós tivemos como assuntos febre, diagnóstico diferencial de febre, sendo a otite média aguda o diagnóstico principal do caso clínico, doenças exantemáticas, que também é um assunto frequente em outros concursos de residência, e parasitose. Para exemplificar e a gente discutir rapidamente, nós temos uma questão de 2018 também, um menino de 5 anos que chega à unidade básica de saúde, parece um caso clínico grande, mas a gente vai observar que as informações são pontuais e muito importantes para você chegar no diagnóstico. Então, ele tem dor de garganta, ele tem febre alta de 41 graus, ele tem calafrios e dor abdominal há 2 dias. Ele tem manchas avermelhadas na pele, essas manchas são pruriginosas, elas surgem pequeninas e depois elas coalescem. Ele também tem uma face com rubor, esse rubor polpa a região perioral. Ele tem lesões micropapulares disseminadas, elas têm textura áspera, e a orofaringe tem amígdalas hipertrofiadas, hiperemiadas e uma hiperemia de cavo. A língua tem um aspecto de framboesa. O restante do exame sem alterações, exceto uma dor difusa, a palpação abdominal. Então, na letra A, ele quer saber qual é o diagnóstico mais provável e na letra B, o agente etiológico que está implicado nessa doença. Então, diante de um caso clínico onde a gente tem um exantema difuso áspero, que é o que a gente chama de pele em lixa, a gente tem hiperemia e hipertrofia de amígdala e hiperemia de cavo, a gente tem uma língua em framboesa e a gente tem um rubor facial que polpa a região perioral. Estamos diante de um sinal de Filatov. Então, nós estamos falando de escarlatina, doença infecto-contagiosa causada pelo Streptopiógenes ou Streptococo beta hemolítico do grupo A. Então, questão bem direta. Na letra C, ele quer que você especifique o tratamento, qual é a classe da droga que você vai utilizar. Então, resumindo para vocês da escarlatina, a gente tem essa doença infecto-contagiosa, onde o paciente apresenta dor de garganta, febre alta, esse exantema, que é essa pele em lixa, o sinal de Filatov, que é a palidez perioral, a língua em framboesa, e ele pode ter também, que não foi citado nesse caso, as linhas de Pastia, que significa o quê? A exacerbação desse exantema que aparece nas regiões de dobra. O agente etiológico é o Streptococcus pyogenes e o tratamento vai ser através da penicilina benzatina via intramuscular ou da amoxicilina por via oral. Observem que são questões bem diretas. Obrigada, estou à disposição para a gente discutir qualquer assunto e espero vocês no nosso intensivo regional. Isso aí, muito obrigado, doutora Elisa. Ia pedir para você descompartilhar a sua tela. E, bom, ver se o Sérgio tem alguma consideração aí para poder fazer também. Só pedir desculpa pelo horário, porque essa professora é top. Ela, né, também foi mais uma contratação. Mais uma contratação camisa 10 para o grupo de aula, tanto, né, para o Prova Lida, para o nosso curso da revalidação, quanto para os extensivos regionais e quanto para o TEP, né, Elisa? Então, só contando aqui para a turma, ano que vem, ela e a professora Maíra vão estar lançando um curso, né, que é o curso para o TEP, que também vai ser preparatório para o R3, então vai ser um curso top e ela está brilhando, né? Não vou te delongar, não, Elisa, porque já são 11h02 e você torce para o Galo ou para o Cruzeiro? Torço para São Paulo. Então tá tranquilo, porque senão você está vendo o jogo. Essa daí sabe o que é bom. Essa daí sabe o que é bom. Então, mas vai descansar, que senão amanhã, na hora de trabalhar, você está, né? Mas brigadão, viu, Elisa? Obrigada a vocês aí. Abraço, pessoal. Até mais.
Tchau, Obrigado, tchau. doutora. Bom, vamos passar então aqui direto aqui, vamos passar aqui para o nosso sócio da noite, o nosso doutor João Brígido, que vai falar de preventiva agora para o SUS Bahia. Doutor João, tá por aí? Como é que estamos aí? Tá tarde? Estamos juntos aí, doutor? Estamos aí. Você imagina aí. Que eu sou cirurgião e ainda sou pai de primeira viagem. Ô, Laia, a coisa tá boa. Dormir não é um negócio que ele não está acostumado, tá tranquilo. É isso aí, doutor. Pode dividir sua tela e poder começar a sua apresentação aí para o SUS Bahia. Muito obrigado mais uma vez. Compartilhei. Tá certinho aí. Ótimo, perfeito. Bem, pois vamos lá, né? Conversando um pouquinho aí sobre a prova de preventiva do SUS Bahia, né? Bem, o pessoal deve estar me adorando, deve estar me odiando, né? Tá aqui há um tempo juntos. Como é que é o esquema da prova de preventiva do SUS Bahia, né? Como é que a gente pode prever essa prova aí, dizer mais ou menos como é que é o jeitão dela, né? O que esperar diante da prova do SUS Bahia? A prova do SUS Bahia é uma prova, gente, que mudou, né? Era uma prova discursiva, né? De escrever. A gente tinha uma situação, um problema, das quais a gente tinha 3 perguntas, geralmente, ABC, bem objetivo, mas escrito, e a prova agora, né, passou a vir de múltipla escolha. Independentemente do formato da prova, da maneira como ela está vindo, o conceito e o entendimento, né, cobrado por ela se manteve, tá? Então, assim, vale a pena estudar pelas provas passadas? Claro que vale, porque o entendimento, a essência da prova, ela vem se mantendo, né? Ela vai se manter, tá? É importante você conhecer o que já foi cobrado por conta disso. Tá? O conteúdo cobrado vai ser similar, vai ser na mesma linha, só a morfologia de cobrança, né? A forma de cobrança é que vai mudar. Se vai ser de marcar, escrever, tudo bem. Nosso aluno vai estar preparado porque a gente vai saber a morfologia, vai saber a essência da prova, né? Como que vai cair. Então, o que mais costuma aparecer é condutas em medicina da saúde de comunidade, de maneira aplicada à atenção primária. Depois, vigilância epidemiológica com estudos epidemiológicos. Depois, seguido por APS e atenção domiciliar. Depois, caindo um pouco menos aí, indicadores de saúde, SUS, saúde do trabalhador e ética médica. Vez ou outra, eles cobram esses assuntos. No geral, é uma prova bem distribuída. Tá? Uma prova bem feita, né? Sabe cobrar do aluno, tem questão fácil, tem questão mais difícil, tá? Com relação à conduta em medicina da saúde de comunidade, é aquilo que a gente sempre fala, né? Uma prova que cobra muito repertório clínico das principais doenças, das principais patologias que estão aí no posto de saúde, né? Então já caiu alcoolismo, hanseníase, tabagismo, né? Pré-natal. Eu não sabia nem que tabagismo era doença. É claro que é doença, é considerado uma doença, né? E, inclusive, tem tratamento, né? Já vou começar a me tratar, né? Depois a gente depois vem com vigilância epidemiológica, caiu declaração de óbito. Eu preciso dizer para vocês aqui que declaração de óbito sempre cai nessa prova, né? E sempre cai a mesma pergunta, né? Ele coloca uma situação e pede para o aluno colocar lá a causa básica, a causa mortis, pede para o aluno colocar a causa secundária, ou pergunta quem preenche. Então, assim, o aluno tem que conhecer aquele fluxograma que a gente comenta, a gente bate nas aulas nisso, né? Quem é que preenche a declaração? Quando é que vai para o SBO? Né? Quando é que vai para o IML? Né? Isso tem que saber. Né? Caiu ano passado uma questão de Covid-19 contextualizado. Né? Esse ano vai cair de novo, não tenho dúvida disso, né? A gente passou por uma pandemia, vai chover de questão. Com relação a estudos epidemiológicos, eles cobram meta-análise, eles gostam de colocar aquele gráfico da meta-análise. Se você não sabe avaliar a meta-análise, né, compra nosso curso, que lá nas aulas a gente tem uma questão, a gente mostra como é que analisa uma meta-análise. Tá? Eles gostam de cobrar estudo de corte, teste de acurácia. Isso é um pouco diferente, né? Nem todo mundo conhece, mas é mais ou menos assim, quando a gente quer avaliar o grau de acurácia, né, atribuir sensibilidade, especificidade de acurácia de um exame clínico, a gente compara com o Gold Standard e faz um estudo de acurácia. Tá? Cai ensaio clínico, cai o uso compassivo de fármaco. Tá? Geral, questões tranquilas.
Com relação à PES, atenção domiciliar, caiu perguntando, porque muitas vezes o aluno conhece, mas não sabe definir. Eu acho que a maioria dos alunos que sabem o que é vaga zero. Mas, às vezes, conceituar isso se enrola um pouco. Né? Eles cobraram aí sobre política de vaga zero. Né? Classificação de risco, tenho certeza que vocês conhecem também, né? Mas, às vezes, vez ou outra, pega um aluno mais nervoso, mais desavisado, né? Lembrar daquelas cores verde, amarelo, vermelho, laranja. Tem que saber. Azul, tá? Cuidado com isso. Já cobraram isso, por incrível que pareça. Às vezes o aluno está nervoso, esquece e perde uma questão fácil. Cobrou o genograma, então saber aí o que é o practice, genograma, ecomapa, tá? Com relação a indicadores de saúde, né? A letalidade caiu, e eu acho que a letalidade é uma grande aposta para esse ano com relação ao Covid. Né? Eu acho que vale a pena você ficar atento. É mais porque toda vez que você vê no jornal, liga a TV no jornal, o pessoal comete um absurdo epidemiológico. Né? O pessoal fala assim, ai meu Deus, a mortalidade pelo Covid está altíssima, estão morrendo tantos por cento, morreram. Gente, não é a mortalidade pelo Covid, né? É a letalidade. Né? Eu acho que alguma questão aí mais bem bolada pode cobrar esse conceito. O que fala a favor de gravidade, de virulência de uma doença, é o coeficiente de letalidade. Tá? Cuidado com isso. Tá? O pessoal na TV, né, o pessoal na imprensa, às vezes coloca errado. Né? Fala mortalidade por Covid, como querendo falar sobre letalidade. Então, cuidado com esses conceitos, isso pode ser explorado na prova. Sensibilidade e especificidade é carro-chefe de toda prova de medicina preventiva, aqui não é diferente. Tá? Cuidado com alguns coeficientes, índice de mortalidade proporcional. Cuidado com a diferença de taxa e índice, tá? Fica ligado nisso. Vez ou outra eles gostam de cobrar também. Né? E aqui a gente traz aqui um exemplo típico de uma questão de conduta em medicina da saúde de comunidade. Vamos ver como caiu. Homem, 32 anos de idade, compareceu à unidade básica de saúde desejando deixar de fumar. É tabagista desde os 14 anos, fumando cerca de 30 cigarros por dia. Queixa de dose eventual, sem secreção e deseja ganhar peso, pois, a despeito de realizar atividades físicas, não ganha massa muscular. Tem outras queixas, não tem outras queixas, nem refere o uso de drogas ilícitas ou lícitas, exceto o cigarro, né? É claro, é casado e tem um filho com 3 anos e não fuma em casa. Relata que há 5 meses tentou parar o cigarro, conseguindo ficar 2 meses sem fumar, mas retornou por ansiedade. Informa que sente desejo de fumar depois que toma café da manhã, quando vai para o trabalho, e 1 hora após acordar. Grifa isso, 1 hora após acordar. Associa o hábito ao uso de café e as conversas com os amigos fumantes à noite, quando se sente prazer em fumar e se sente relaxado das tensões do dia. Passou recentemente 3 dias sem fumar, pois esteve gripado, mas retornou. Diante do relato do caso, estime a carga tabágica desse paciente e especifique o grau de dependência química de nicotina. Para quem não dormiu, foi enunciado, né? Com relação ao tabagismo, a prevalência está em queda, né? E a gente sabe que várias situações explicam por que a prevalência está em queda. Né? Antigamente era lindo fumar. Antigamente você tinha um atleta que fazia propaganda fumando, você tinha um corredor de Fórmula 1 que fazia propaganda fumando. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia é considerado um mau exemplo, né? É considerado inconveniente. Você está lá no shopping, chega lá, né, um cara sem o cigarro, você fica pé da vida com ele. Antigamente era normal. Antigamente nego fumava em avião. Né? Então isso mudou. Né? É claro que essa campanha educacional, essa mudança cultural na cabeça das pessoas faz com que a prevalência do cigarro caia. Né? Fora a questão de saber que cigarro faz um puta mal à saúde. Né? Não precisa nem aqui listar a quantidade de doenças relacionadas ao cigarro. O risco é dose dependente. Né? A gente tem que rastrear em todas as consultas. Tá? E a gente tem que determinar a famosa carga tabágica. Como é que a gente determina a carga tabágica? A unidade anos-maço. A gente pega quantos cigarros, né, o indivíduo fuma por dia, vezes a quanto tempo, há quantos anos ele fuma, e divide por 20. João, por que 20? Por que esse número mágico? Gente, é porque uma carteira de cigarro tem 20 cigarros. É por maço. O maço tem 20 cigarros, por isso que a gente divide por 20. João, está entendido, né? Cliente cativo de cigarro. Não fumo. Tá? Mas a gente tem que estudar para passar para vocês, né? Então, a gente calcula dessa forma a carga tabágica. Não esquece isso, tá? Essa é questão de prova. E com relação ao grau de dependência, a gente diz que o paciente tem alto grau de dependência quando ele fuma o primeiro cigarro antes dos 30 minutos, e não 1 hora, como a questão colocou, tá? Ou quando ele acorda, à noite ele acorda, ele precisa dar uma fumada, dar uma tragada, senão ele não consegue mais dormir, fica ansioso. Essas 2 situações caracterizam o alto grau de dependência. Como é que a gente trata o tabagismo? Medidas não farmacológicas, educacionais, psicoterápicas, a gente oferece para todos. Agora, tem aqueles que são casos mais graves. A gente tem que entrar, por exemplo, com medicação, para ele não ficar ansioso.
né? Para ele não ter fissura pela falta da droga. Então, indivíduos que fumam mais de 20 cigarros por dia, que tem teste de Frankenstein maior do que 5, ou que tem sucesso no tratamento conservador. Por exemplo, esse paciente que tentou parar e não conseguiu, né, a gente pode, de repente, estar oferecendo para ele um tratamento medicamentoso. A gente dura aí, né, a gente inicia, esse tratamento dura pelo menos 12 semanas, né? A gente faz, como primeira linha, ou reposição de nicotina associada com bupropiona, tá? Ou vareniciclina por 7 dias, inicia 7 dias antes de fumar, ou como segunda linha, como segunda opção, a gente pode fazer a notriptilina, a clonidina. Lembra vocês que os antidepressivos tricíclicos, amitril, notriptilina, tem que tomar cuidado, tá? Vale a pena se tomar esse cuidado na prova, cuidado com as pegadinhas. O paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, está contraindicado. O paciente que tem bloqueio de ramo direito, está contraindicado, tá? Vale a pena você lembrar dessas duas contraindicações, elas costumam aparecer em prova, tá bom? E é mais ou menos esse é o nosso grande resumão no tabagismo, né? A questão nos perguntou qual era a carga tabágica do paciente, né? Você vai pegar quanto tempo ele fuma, faz essa conta aí, tem 32 anos, fuma desde os 14, faz aí 32 menos 14 é o tempo que ele fuma, né? Pega o número de cigarros que ele fuma por dia e divide por 20. Você vai ver aí que a resposta é 27 maços ano, tá? E esse paciente não relatou que acorda para fumar e que ele puxa o primeiro cigarro, ele fuma o primeiro cigarro depois de 1 hora que ele acorda, não antes dos 30 minutos. Então, ele não tem um grau de dependência alto, tem um grau de dependência baixo. Basicamente, é assim que a gente responde a questão do SUS-Bahia. Mas lembrando a vocês que a prova passou a ser objetiva, tá? Essa questão viria mais ou menos do mesmo jeito, como poderia vir a questão objetiva. Gente, colocava esse mesmo texto, essa mesma questão, e perguntava quanto é a carga tabágica, 29, 30, 28, 22, entendeu? E você tinha que marcar, tá? O contexto, o entendimento da questão não muda, só muda a morfologia, a forma de se cobrar. Maravilha? Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência, pela audiência. Grande abraço. Eu espero vocês no nosso curso do Plano Regional. Isso aí. Muito obrigado, doutor Brígido, aí, por essa palestra. Queria saber se o doutor Sérgio quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta do doutor Brígido. Não, porque aqui, como a gente fala, já está na bacia das almas, a gente estourou em muito tempo, só os Highlanders estão no final. Queria agradecer demais o João Brígido. Eu sempre falo bem dos nossos professores, mas um carinho imenso aí pelo João Brígido, porque ele está assumindo muita coisa aí no grupo, tá? A gente fica muito feliz de ele estar participando desse crescimento, tanto do Ortop Curso, tanto do Média Aula, né? A gente tem um grupo de professor muito bom, mas o João em especial, né? A Karina está aqui, ela sabe, ela fala, o João é ponta firme. Então, a gente agradecer do fundo do coração, professor. Obrigado e que a gente tenha muito tempo junto aí ainda. Tamo junto aí. Para quem fizer a escolha certa da ortopedia, a gente se encontra no Ortop Curso. João, agora você vai me amar na ortopedia com o Ortop Curso. Quem fizer a escolha certa... Se está gostando de você na preventiva, se está gostando de você na preventiva, imagina no Ortop, né, João? É isso aí. Nosso carro-chefe aí. Valeu, grande abraço. João. Bola com você, Tiagão. Então vamos passar aí para a doutora Sara, que vai falar sobre cirurgia aqui no SUS-Bahia. Doutora Sara, boa noite, é com você agora. Muito obrigado mais uma vez. Ei, boa noite. Sérgio, obrigada. Tudo certinho, gente? Todo mundo tá vendo? Então tá bom. Gente, meu nome é Sara, eu sou professora do Média Aula, tá? Eu preparei o regional do SUS-Bahia, né? E essa noite eu vou trazer para vocês, assim, um resumão do que a gente fala lá, que é, assim, para aproveitar os momentos finais, último fôlego do estudo de vocês, né? Para quem não conhece a prova, nós vamos falar um pouquinho de como é que ela é, e mostrar para vocês os assuntos que são, assim, né, que a gente considera indispensável que o aluno saiba, porque eles caem bastante nos últimos anos, né, então vale a pena dar uma estudadinha, que a probabilidade de cair de novo é grande, né. Então, a prova do SUS-Bahia, ela teve uma modificação, né, então até 2020 a gente tinha 15 questões que eram abertas, 2021 foram 15 questões de múltipla escolha, e o que a gente está esperando é que a prova desse ano, né, então o concurso pronto de 2022 seja misto. Então, múltipla escolha e aberta. A questão aberta é uma questão de resposta rápida, 1 ou 2 linhas escritas, normalmente 2, 3 palavras respondem a questão, né, para ficar, né, enrolando, né, texto dissertativo, não, é coisa diretona mesmo. Mas independente de ser aberta ou fechada, a prova manteve o modelo de ter 5 casos clínicos, né, que ela chama de situação-problema, ela te apresenta um quadrinho com a situação-problema e depois seguem 3 questões sobre ele. Então, muitas vezes essas questões pedem
né, qual que é o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, quais os exames que precisa e a sua conduta. Às vezes eles cobram alguma coisa mais conceitual, né? Então, uma questão sobre distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo, né, o que você está vendo no exame de imagem, né, mas normalmente não foge disso, não. E outra coisa que é importante vocês pensarem é não precisa brigar com a questão, né? Então, os casos clínicos são figura de livro. Se você lê o caso clínico e fala, nossa, isso parece muito apendicite, mas será que é uma gestação ectópica rota? Será que é... Não, se parece apendicite, muito provavelmente é apendicite mesmo, né? Então, ele vai mesmo em cima do que é figura de livro. Ele te descreve todos os achados, tudo que você precisa para ir lá numa escala de alvarado e fazer o diagnóstico de apendicite, tá bom? Só tem que conhecer, né? Então, isso é importante. Então, a gente sempre divide aí, né, nas nossas aulas, os grandes temas da cirurgia geral, né? Na prova do SUS Bahia, o que mais cai são esses primeiros, né? Então, trauma e especialidades, normalmente um ou outro é o destaque do ano, né? Então, o que é o destaque do ano? Numa prova em que só tem 5 casos clínicos, normalmente a gente tem 5, 6, no máximo 7 assuntos diferentes que são cobrados, né? Então, quando a gente fala que é o destaque no ano, é porque foi um assunto que teve 2 casos clínicos no máximo, né? Então, no ano, às vezes a gente tem 2 de trauma, no ano a gente normalmente tem 2 de especialidades, mas normalmente esses 2 aí são o carro-chefe, né? Então, os principais temas de trauma e as principais especialidades que eu destacar, vocês têm que dar uma relembradinha, porque é muito provável que seja um ou outro o carro-chefe da sua prova. Além disso, cirurgia geral tem questão todos os anos, né? Então, nos últimos 5 anos, pelo menos 2 questões em um caso clínico foram de cirurgia geral. Às vezes ele mistura, né, um caso clínico com uma interface entre a geral e uma especialidade, né, ou entre o trauma, mas pelo menos 2 das questões são de geral. Então tá aí outra coisa que você não pode deixar de estudar, né? Então, questão de prioridade. Relembra trauma e especialidades, dá uma lidinha nos tópicos que a gente destaca de cirurgia geral. As especialidades cirúrgicas também caem, mas não é sempre. E os outros temas, basicamente, a gente considera que não vai cair mais, né? Em 2017, teve 3 questões de anestésio, desde então mais nada. Então, é realmente foco na cirurgia. Então, tá aqui. Esses 2 tópicos que eu coloquei para vocês, tem mais ou menos 1/3 da prova de todos os anos, que é normalmente 2 dos casos clínicos, né? 2 dos 5. Ou pelo menos um caso clínico com as 3 questões, ou 2 casos clínicos com parte das 6 questões, né? 2 casos clínicos vão ter 6 questões. Então, pós-operatório, caiu em 4 dos últimos 5 anos, ou seja, um caso clínico inteiro com 3 questões sobre isso, né? Então, no mínimo, 3 das 15 questões sobre esse assunto. E aí o foco é nos temas basicões mesmo de pós-operatório. Conhecer o que é um paciente que está em pós-operatório normal, então, assim, dar uma relembrada em resposta orgânica ao trauma. Eu preciso saber quais são as interleucinas que sobem na fase anabólica e na fase catabólica. Não, não é isso que ele quer. Ele quer que é um paciente normal de pós-operatório imediato, um paciente, né, que tem uma hipertermia leve, é um paciente que tem uma dorzinha leve na ferida, é um paciente que às vezes tem um pouco de anorexia ainda, né? Então, que tem um pouquinho de oligúria, mas dentro do esperado, dentro do porte da cirurgia, né, dentro da gravidade daquele sintoma, isso pode ser considerado normal, de acordo com, por exemplo, o porte da cirurgia que a gente fez, né? Então, é isso que ele basicamente quer saber de vocês. Então, vai descrever um doente lá de pós-operatório, qual que é o diagnóstico? Você lê tudo e fala, o diagnóstico é pós-operatório normal, né? Então, cicatrização de feridas, né, distúrbios hidroeletrolíticos cai bastante, né, ele vem salpicado, assim, então às vezes uma questão de pancreatite, tem lá uma de distúrbio hidroeletrolítico, uma questão de paciente que internou para uma hérnia, por exemplo, e aí faz um distúrbio hidroeletrolítico no pós-operatório, então é importante lembrar os principais, né, então que é basicamente sódio, potássio, cálcio, magnésio. Quais que são, assim, os sinaições clássicos de cada um deles, né, o hipo e do hiper, e quais as situações que você espera que cause, né? Então ele te pergunta qual distúrbio, né, te pergunta se tem alcalose, se tem acidose, te pergunta qual que vai ser a provável causa, né? Então isso também tem que dar uma lembradinha. Questão de dieta e eventos tromboembólicos, né? Então, basicão de pós-operatório, importante dar uma lembrada. E abdômen agudo, principalmente abdômen agudo inflamatório, cai todos os anos, pelo menos uma questão. Então, assim, um daqueles casos clínicos, ou 2, vão ser de abdômen agudo inflamatório, né? E os principais são esses, né? Pancreatite, apendicite, diverticulite e colelitíase. Então, tem que estudar esses. Tem que saber qual que é o quadro clínico típico, né? Então, existem critérios diagnósticos para pancreatite, para apendicite, para diverticulite e para colelitíase. E ele vai te descrever no caso clínico. E aí você tem que chegar no final do caso clínico e fechar, olha, fechei diagnóstico para esse negócio. Ou não fechei, eu preciso ainda de um exame de imagem.
Qual exame de imagem que eu preciso? Porque se é isso que está faltando, ele vai te pedir nas alternativas. Se o diagnóstico fecha com o enunciado, ou no mínimo é muito provável, ele vai te pedir a hipótese, né? Então, assim, analisa o caso clínico, chega numa hipótese e tem que conhecer quais são os principais, né? Então, assim, ninguém reconhece se não conhece. Então, esses aí vocês têm que ter eles em mente, tá? E ter uma noção de como é que é um paciente obstruído. Não é muito comum, mas pode vir um abdômen agudo, né, relativamente frequente, né, bem clássico de provas, né, pode ser também foco aí do ano. Então, tá aí o levantamento do número de questões, né? 2021, a gente teve só 3, mas tem ano que chega a 2 casos clínicos, né? Então, pelo menos um caso clínico vai estar aí nesse slide, né? Na maioria dos anos, 2 casos clínicos, a maioria das questões está aí nesse slide para vocês. Trauma e especialidades, que eu falei, né? É sempre, né? Então, o outro slide que a gente está falando é a cirurgia geral, que eu falei para vocês que cirurgia geral sempre cai. Aqui, esse slide que eu estou mostrando é o carro-chefe da prova, é o que normalmente tem mais questões, né? E normalmente é um ou outro, né? Então, de trauma, o que mais cai nos últimos anos foi queimadura e trauma torácico, né? Trauma torácico é aquelas 5 lesõezinhas que são mais comuns, então o pneumotórax hipertensivo, e o aberto, o hemotórax, o tórax estável e o tamponamento. Então, saber como é que você identifica esse paciente, qual que é o tratamento base. Ele cobrou contusão nos últimos anos, então imagino que ele pode até repetir contusão, né? Mas contusão com tórax instável. Mas imagino que ele focaria em uma das outras. E queimaduras, principalmente avaliação primária e algumas especificidades. Né? Saber que o paciente queimado tem mais dispensa ventilatória, né? De ter que fazer uma esclerotomia para ventilar, né? Então, essas coisas específicas do trauma. E as especialidades que mais caem são essas que eu listei, né? Urologia, cirurgia torácica e cirurgia vascular. Elas a gente já viu repetir em mais de um ano, né? Urologia já caiu até em 3 anos, né? Aí se caiu outras, às vezes acontece, às vezes o ano cai é cirurgia pediátrica, né? Mas as outras especialidades muitas vezes caíram com até intérfase com essas aí que eu coloquei. Então a questão de cirurgia pediátrica foi um escroto agudo em criança, então mais ou menos um tema da urologia, né? Às vezes por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço. Mas aí o foco é o quê? São os grandes tumores de cabeça e pescoço, os carcinomas, né? E ele cobrou aí até, foi a questão de cabeça e pescoço, mas foi sobre tireoidectomia e complicação. A complicação principal é você tirar as paratireoides, né, e fazer distúrbio hidroeletrolítico. Então foi uma questão de intérfase com a cirurgia geral, né? Então no mais o aluno sabia ver a questão. Aí se cai um negócio que eu nunca vi na vida, né? Até às vezes acontece, uma síndrome compartimental traumática. Ok, você nunca ouviu falar disso, você nem sabe que isso existe, mas ele está te descrevendo uma síndrome de compartimento. Então, se você conhece a base, se você conhece os conceitos básicos, você consegue responder. O caso clínico é típico, não luta, não fica pensando, mesmo eu nunca vi isso. Descreve o que você está encontrando, você vai acertar pelo menos uma parte da questão. Então, o foco nessas 3 aí, basicamente, né, são as emergências, né? Então, as urgências, que é litíase, infecção urinária, escroto agudo. Né, na vascular, a gente tem lá dissecção de aorta, aneurisma, síndrome compartimental. Né, na torácica, principalmente derrame e massas, né, que foi o que a gente já viu nos últimos anos. E os principais tumores na urologia, principalmente o de próstata, né? Então, foram coisas que a gente já viu focando aí nos últimos anos e que a gente espera que venha pelo menos um casinho clínico na prova, né? Assim, sendo bem equilibrado, um de trauma, um de especialidades. Sendo desequilibrado, às vezes 2 de trauma ou 2 de especialidades, e às vezes não tem nenhum da outra. Mas é bom dar uma relembrada, né? Então, é o que eu falei para vocês. Cirurgia geral, aqueles 2 temas, trauma e especialidades, né? Esses 5 que eu citei, e aí vocês estão aí por volta de 70% da prova. E o resto? Aí o resto tem uma miríade de pequenas coisas, né? Se der tempo para estudar, estude. Se não, foca no que é mais importante, né? Só trazendo muito rápido, nosso tempo é curto, mostrando para vocês o que é o caso clínico. Olha lá, é um negócio enorme. Então, assim, leia, volta, lê com calma, grifa as coisas importantes, chega numa hipótese diagnóstica, pensa nos exemplos e depois vai responder, tá bom? Pessoal, nosso tempo é mais curtinho, né? O que eu queria falar para vocês era no que vocês focam agora no final, mostrar para vocês como é que é. Parece difícil, ai meu Deus, que trem enorme. Mas vocês vão ler, vocês vão ver que ele está descrevendo a questão de trauma, o ABCD do trauma bonitinho, né, que você vai saber identificar porque você estudou o ABCD do trauma, né, então você consegue responder, ele cobra coisas básicas, não luta com a questão, né,
faz um raciocínio no caso clínico e vai para as alternativas. Por mais que pareça esquisito, ele normalmente está cobrando temas bases da geral, das especialidades ou do trauma. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Boa noite a todos. Dá um retorno aí para o Sérgio para dar continuidade na nossa Power Week. É isso aí. Muito obrigado, Sara. Bom, vamos passar rapidinho aí, doutor Sérgio, pro nosso próximo e último, para a gente poder fazer o encerramento depois aqui com o doutor Leonardo, que foi a nossa primeira apresentação do dia. Vamos passar para o doutor Leonardo, que vai falar aqui no SUS Bahia sobre clínica médica. Doutor Leonardo, o palco é seu. Muito boa noite mais uma vez. Muito obrigado aí pela presença. E aí, pessoal? Obrigado, Sérgio. Vamos lá, vamos discutir sobre o SUS Bahia, a área de clínica médica. Sou o Leonardo, professor aqui do Mediaula de Clínica Médica. Vamos lá, pessoal, no que é mais importante. Em relação à banca, peço para vocês, foco no enunciado. SUS Bahia é um enunciado um pouco maior, visto que a banca gosta de colocar uma situação-problema que a partir de então ela vai destrinchando em vários outros temas. Então, tudo que você estiver analisando, interpretando como uma informação primordial, como uma informação interessante, coloque na cabeça, SUS Bahia não existe informação que você deve negligenciar, não existe informação que foi colocada à toa. Tudo lá é para te fazer pensar, te fazer raciocinar em determinada patologia, em determinada terapêutica, em determinada propedêutica. Beleza, pessoal? Lembre-se bem, o que acaba caindo muito lá, a abordagem das grandes síndromes. O que é isso? As questões que caem no SUS Bahia não são questões de pé de página. Pensem bem, se eles precisam destrinchar mais ou menos 3 questões dentro de uma situação problema, não tem como eles pegarem algo muito específico e conseguir debater diversas formas, diversas características, melhor dizendo, em relação àquele determinado tema. Pensem bem, o que é mais comum na prática é o que cai no SUS Bahia e nós vamos colocar para vocês em dados estatísticos. Lembre-se bem, o ano de 2021 foi desafiante para todos nós e também para a banca. Então eles tiveram algumas alterações, questões que anteriormente eram abertas passaram para questões fechadas. Porém, nós já temos as informações do SUS Bahia do ano de 2022 e então tiveram algumas alterações. Convido vocês também a assistirem, o Dr. Sérgio colocou isso tudo muito bem detalhado, mas nós também não vamos deixar vocês na mão e vamos colocar de uma forma geral quais foram essas alterações. Lembre-se bem, a banca, o edital acabou colocando que a banca vai expor para a gente durante a prova 25 situações problemas. Dentre essas 25 situações, nós teremos 3 itens em cada. Juntamente a isso, dentro dessas 25 situações problemas, vamos ter 10 relacionados com questões abertas e 15 relacionados com múltiplas escolhas. Como nós temos 3 itens em cada situação problema, no final das contas teremos 75 questões, dentre essas 75, 30 questões abertas e 45 questões de múltipla escolha. O que seriam as grandes síndromes que nós comentamos com vocês anteriormente, pessoal? O que mais cai? Pega essas 5 subespecialidades, essas 5 áreas e destrinchem o que é mais comum, o que nós estamos colocando para vocês em dados estatísticos. Infectologia, cardiologia, pneumologia, nefrologia e gastro correspondem a aproximadamente 2/3 da prova. Fiquem espertos, nos próximos slides nós vamos colocar os subtemas. Isso aí vai ajudar vocês em revisões e todos de uma forma geral para que vocês consigam tirar uma nota cada vez melhor, vocês saibam e se sintam preparados sobre aquilo que vai cair na sua prova do SUS Bahia. Em relação à infectologia, nos últimos 5 anos nós tivemos questões de meningite, endocardite e febre amarela. Lembre-se bem, dentro de cada uma desses subtemas, nós vamos conseguir destrinchar. A banca quer algo em torno de 3 questões relacionadas a esse tema. Cada um do tema corresponde a uma situação problema. Pneumologia, DPOC acaba caindo bastante, pessoal. Tivemos nos últimos 5 anos 2 situações problemas relacionadas a isso. Juntamente, um tromboembolismo pulmonar e uma situação relacionada com doenças ocupacionais, doenças de medicina do trabalho. Nesse caso, foi cobrado a asbestose. Lembre-se bem, isso acabou sendo
algo que não estava sendo esperado tanto por nós, tanto na grande maioria dos cursinhos e também dos alunos, pelo fato de ser um tema não tão destrinchado de forma assim, não tão esperado e não tão visto na prática clínica de uma forma geral. Em cardiologia, aí nós já voltamos no que nós estamos comentando com você. O que é mais comum é o que cai. O que é mais comum? Síndrome metabólica, vemos isso todos os dias. Hipertensão arterial sistêmica, vemos isso todos os dias. Febre reumática acaba sendo bastante comum. Queixas de emergências cardiovasculares, principalmente angina, é algo que você deve dominar para conseguir responder às questões relacionadas à cardiologia do SUS Bahia. Gastroenterologia, que seria mais uma das áreas, das 5 principais. Questões de pancreatite, PBE, quando você deve entrar com antibiótico, quando você faz apenas uma profilaxia, cirrose, que seria o diagnóstico, suas complicações, o que fazer, quando tratar, doenças inflamatórias intestinais. É uma retocolite ulcerativa? É uma doença de Crohn? Vamos conseguir fazer uma comparação entre elas? Como que a gente consegue destrinchar sendo uma, sendo outra? Doença do refluxo gastroesofágico, que é sim o carro-chefe do consultório da gastroenterologia. Nefrologia, o que seria uma síndrome nefrótica? Como você faz esse diagnóstico? Como que você trata? Vai precisar de uma biópsia? Você consegue fazer um diagnóstico diferencial com uma síndrome nefrítica? Vamos dar continuidade também, pessoal. Síndrome urêmica, quando que vai estar relacionada com uma IRA? Quando que vai estar relacionada com uma DRC agudizada? Quais seriam os critérios de uma diálise de urgência? Ou até mesmo o que é uma síndrome urêmica? O que vai estar alterado para que a gente fale que o paciente está em uma síndrome urêmica? Em otorrinolaringologia, caiu uma questão relacionada com rinite alérgica, abordando tanto questões diagnósticas, tanto questões terapêuticas, tanto diagnósticos diferenciais, quando você deve utilizar uma antibiótico terapia ou não, quando que vai estar relacionado com o quadro viral. Lembre-se bem, pessoal, a grande maioria em relação à rinite alérgica, quando você vai acabar utilizando corticoterapia, quando que vai estar relacionado com algum processo bacteriano, dentre outros. Neurologia, uma questão relacionada com epilepsia. O que seria isso? Abordagem inicial da epilepsia, tratamento continuado. Lembrar sempre que vai estar relacionado com status epiléticos ou não. Qual que seria esse conceito para você conseguir manejar e entender se aquilo é um critério de emergência ou não. Juntamente a isso, abordagens em relação à psiquiatria, distúrbios de personalidade, qual seria esse distúrbio, qual medicamento entrar, você conseguir fazer, utilizar os critérios em si de uma DSM para você fazer diagnósticos diferenciais, seja de um transtorno de personalidade, seja de uma depressão, seja de uma distimia, isso tudo é muito interessante que vocês saibam, por mais que tenha caído em uma única questão nesse último ano de 2021. Reumatologia, eles acabaram cobrando uma artrite psoriásica, que acaba sendo, às vezes, um quadro um pouco negligenciado dentro ali das artrites em si. Você tem que ter em mente, está relacionado com um fator reumatoide positivo ou não? A artrite psoriásica vai acometer qual tipo de articulação? A artrite acaba sendo de qual tipo de característica? É uma artrite migratória? É uma artrite que acaba acometendo só grandes articulações? Uma artrite que acaba acometendo articulações de menor porte? Isso tudo é interessante que você saiba. Além disso, tratamento de todas as situações problemas acaba sendo um dos itens das situações problemas. Sempre lembrem bem, se você pensou numa grande síndrome, você tem que dominar o tratamento dela. Em relação à hematologia, cobraram uma questão sobre neutropenia febril. A neutropenia, qual seria o critério diagnóstico? Qual seria o antibiótico mandatório? É um espectro mais alargado? É um espectro menor? É necessário uma internação? Isso tudo é essencial que vocês saibam. Endocrinologia, em relação ao hipercortisolismo. Na grande maioria das vezes, a síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing é a mesma coisa que doença de Cushing? Vocês vão ver que não. Além disso, toda aquela fisiopatologia, quais seriam os feedbacks positivos e negativos em relação a isso? O cortisol acaba estando relacionado exclusivamente com determinadas glândulas. Quais seriam as manifestações semiológicas? Quais seriam as manifestações de sinais e sintomas clínicos? Isso é essencial que vocês saibam também, pessoal. Juntamente a isso, agradeço a participação de todos, desejo ótimos estudos, boa sorte nessa etapa final, seja na etapa inicial, cada um acaba tendo
assistindo esse vídeo de uma forma, em uma determinada etapa. Porém, quero desejar para vocês ótimos estudos, força, que acaba sendo um ano bastante diferente, digamos assim, de todos os outros anos. E nós estamos dando para vocês a melhor preparação possível, principalmente em relação ao seu curso regional do SUS Bahia. Com você, Sérgio.